Fala devs, Claudemir aqui com vocês, voltando aqui para o segundo episódio dessa temporada de Angular, tá? O que nós iremos fazer hoje? Nós iremos configurar a nossa máquina, que é realmente configurar o seu ambiente de trabalho e de desenvolvimento, tá bom? Para você ficar craque e começar a trabalhar com Angular. E o que precisamos, né? Vamos ver aqui. Primeiro, antes de tudo aqui, a gente vai falar um pouquinho do Node, né? E o que é o Node? A gente vai ter que configurar o Node, fazer a instalação dele na nossa máquina e, obviamente, o que ele vai nos ajudar. Então, o Node.js, ele trata-se de um software open source de cross-plataforma e de um runtime de JavaScript, ou seja, não é uma linguagem de programação. Ele nada mais do que é implementado dentro dele é o código em JavaScript. Então ele rodar essa compilação, ele faz até a compilação e também ele trabalha na execução desse código, tanto o JavaScript pensando no back-end e no front-end, tá? E o que vem junto com o Node? Ele vai vir a parte do NPM. Então você vai ver que ao invés de ficar pegando as bibliotecas, baixando ela, colocando na sua máquina e colocando na aplicação, a gente vai trabalhar muito com essa injeção, que é gerenciamento de pacote. Então ele é um gerenciador de pacote para a linguagem de programação de JavaScript. Então tudo que eu precisar, seja uma linguagem específica ou até uma frame, uma biblioteca ou algo que eu queira colocar dentro da minha aplicação do Angular, você pode. Você pode fazer essa instalação e fazer essa configuração junto com o NPM. Iremos precisar também a parte do Angular CLI, que é o command line dele. O que ele vai me ajudar? Ele é uma ferramenta ali de open source também desenvolvida pela Angular, que vai te ajudar a fazer a junção, a criação e facilitar também o seu trabalho. O que ele vai fazer? Criação de componentes, serviços, classes, entre outros. E até mesmo a criação da aplicação vai começar por ele, tá bom? Dentro desse curso, o que nós iremos trabalhar? Iremos trabalhar com um editor que vai nos ajudar na codificação, na implementação do meu código e iremos utilizar o Visual Studio Code, tá? É ele que eu vou estar trabalhando. Você pode utilizar o Sublime, pode utilizar uma outra IDE que você precisa. Uma IDE, quando a gente fala, é qual editor, qual que é a área de programação que eu vou estar colocando no meu código. Então ele vai me ajudar bastante. O Visual Studio Code é um dos mais utilizados, mas pode ser o do seu gosto. Aqui nesse curso a gente vai mostrar com ele, tá bom? Vou ensinar vocês também como que faz a instalação dele e toda a configuração. Aqui na parte da instalação CDN Angular JS, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que ele fazia antigamente. Antigamente, por não ter todo esse gerenciamento de pacote, não ter todo deixar robusto a sua aplicação, tudo que a gente fazia, pegava a biblioteca da web e colocava dentro da aplicação, no seu index.html, como mostra a imagem. E aqui, para vocês verem, tem a parte do script, que é onde eu colocava lá um arquivo já com uma URL. E o que significa isso? Eu instanciava diretamente dentro do index.html para puxar a biblioteca da onde que ela estava. Então tem como fazer assim com o CDN e tinha como também pegar a biblioteca como arquivo, colocar dentro da aplicação e fazer essa instância. Nesse curso não iremos fazer dessa maneira, iremos inovar aqui, fazer do processo mais novo e o atual de trabalho, que é o aconselhável, tá? E o melhor no momento, utilizando o ECMAScript 6, por exemplo, que é fazer a importação dos arquivos que eu preciso. Pode ser de uma biblioteca, pode ser de um arquivo seu, da sua própria aplicação, como que eu referencio ela. Então fiquem tranquilos que aqui é só um exemplo. Quando a gente for passando a cada episódio, vocês vão começar a ver como que a gente faz toda essa configuração e como que eu importo esses arquivos, tá? O legal também com o NPM, quando você faz a instalação, você vai conseguir chamar a biblioteca por aqui, tá? Para você colocar no momento que você precisa, seja num componente, num serviço ou qualquer hora, momento da sua aplicação, tá? E aí, com que a gente chegando aqui nesse momento, o que nós iremos fazer? Vou mostrar para vocês agora como que faz a instalação do Node e também do Angular CLI e do editor, tá? Aqui o Node, se você colocar no Google, você já vai conseguir encontrar o Node já para a parte de download. Nesse momento que está sendo gravado, está tendo na versão 14.15.1. Eu falo 14.15.1 porque o próprio site do Node ele já mostra como recomendado, tá? A última versão é a 15.2.1. Mas, nesse momento aqui, eles falam já no site para você seguir baixar a versão 14.15, tá? E eles já colocam como recomendado. Você clicando nesse botão, ele já vai dar download, eu já fiz esse download aqui, já está aqui na minha máquina, tá? E também tem o Visual Studio Code. Também você, dependendo
da plataforma que você está trabalhando, o seu sistema operacional, seja Linux, seja Windows ou até mesmo Mac, você já tem esses três links para você já estar baixando conforme o seu sistema operacional. No meu caso, estou trabalhando com Windows, também já dei download, já está aqui já para baixado, e vamos começar a fazer a execução. Calma que daqui a pouco eu já vou mostrar o Angular CLI, em que momento que a gente faz isso. Quando eu executo o Node, ele vai fazer toda a configuração de instalação para você. Então ele já vai deixar configurado. É simplesmente next, next, next. Bem simples a instalação, não tem nenhuma dor de cabeça, tá? Então nesse momento, se você tem já instalado na sua máquina, não há necessidade de você instalar. Mas ele é um requisito importantíssimo, principalmente para a gente trabalhar com essa framework, tá? Então aqui ele já está vendo todas as configurações da minha máquina, se minha máquina já tem essa configuração. Ele vai mostrar aqui para mim, computando também o espaço requerido dentro da máquina, tudo configurado. Ele fazendo esse cálculo, ele vai liberar para mim o botão Next para mim já estar seguindo, tá bom? Vamos lá, liberou aqui para mim, eu já vou começar a fazer a configuração, dei Next, aceito os termos, Next novamente. Você pode instalar em qualquer local do seu computador, não tem você pode escolher qual. No momento aqui ele já vem configurado como no programa C2 pontos e onde estão os arquivos de programas, ele vai criar uma pastinha Node.js. Eu dou Next nesse momento e ele vai fazer toda a instalação. Next novamente, não precisa nem configurar. E lembrando, ele já vem com NPM, tá? Então ele já vai acoplar, já vem junto com a instalação. Você não precisa instalar um NPM, não precisa fazer essa instalação, ele já vem junto. E aqui eu já dou Next e faço a instalação. Bom, nesse momento aqui já acabou a instalação do Node, tá? Eu dou um Finish no final. E agora eu vou fazer a instalação do Visual Studio Code, tá? Nesse momento é simplesmente também você executar, depois que você clicou no botão para baixar, dando download, ele vai abrir para você a instalação, é Next, Next, Next também, seguindo toda a plataforma e a executar nesse momento. Ele vai fazer a instalação para você e aí a gente já vai fazer a configuração. Aceita os termos, tudo lá. Vou criar um atalho para mim na área de trabalho para facilitar encontrar o code, né? A ideia para mim, vai ficar mais fácil. E eu faço a instalação. Bem, abrindo já o meu Visual Studio Code, aqui eu já vou mostrar para vocês as configurações que foram feitas. Se eu colocar aqui Node-V, ele vai falar para mim qual é a versão que foi instalada. E é a 14.15.1 que a gente fez agora nesse momento. O NPM é o gerenciador de pacote. Se eu colocar NPM-V também, ele vai falar qual é a versão do NPM gerenciador de pacotes que vai fazer as instalações das bibliotecas dentro da minha aplicação, que também vai ajudar com o gerenciamento dos pacotes e trazer coisas que eu preciso dentro da minha aplicação, tá? Nesse momento agora eu vou fazer a configuração do Angular CLI, então eu já vou começar já instalado na minha máquina. Se vocês verem aqui, já tem toda a configuração no site do cli.angular.io, que mostra já como que eu faço essa instalação. Então eu seleciono, dou um Ctrl C aqui para facilitar e vou dentro do prompt do console, do terminal que tem dentro do Visual Studio Code e vou dar um Ctrl V. E o que significa isso? NPM é o gerenciador de pacote, install pode ser escrito diretamente desse jeito ou você pode colocar a letra I nele, não precisa escrever install, você pode abreviar, né? Fica mais fácil. "-G", o que significa o "-G"? O "-G" é que eu vou deixar ele global. O que significa? Eu não preciso ficar toda vez que eu vou criar uma biblioteca ou criar uma aplicação ou algo nesse sentido, eu não vou precisar ficar colocando um npmi -g @angular/cli toda vez. Eu vou colocar já -g para deixar global a instalação. Isso significa que ele vai ficar na máquina, então toda vez que eu for criar uma aplicação não há necessidade de fazer isso todas as vezes. Nesse momento eu vou fazer a instalação dele. Ele já vai fazer aqui para mim no terminal toda essa configuração, já vai mostrar aqui que já vai ficar tudo configurado. E aí, na próxima aula, a gente já vai mostrar para vocês como que eu crio a minha primeira aplicação, tá? Que aqui no site você já vê como que eu faço essa primeira configuração. E nós iremos fazer isso, seguindo esses passo a passos que estão aqui. Bem, nesse momento ele já fez a instalação. E aqui a instalação que ele já fez já é da versão 11, que ainda já está saindo a versão 11 do Angular, mas a gente já vai trabalhar com ela, e aí iremos codificar a nossa aplicação com Angular 10, tudo. Mas também a 11 não tem problema a gente seguir, já é a mesma ideia, a mesma estrutura, muita poucas coisas. Não esqueça de olhar lá a documentação do Angular.io, que tem todo o que está sendo liberado nessa release daqui para frente. Então é uma documentação que vai te dar um respaldo muito importante. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou lá seguir
a configuração. E aí, ao invés de usar o NPM, por eu ter o Angular CLI, ele usa, a vez de nomenclatura NPM, ele usa NG. E nesse momento eu falo new e qual o nome da minha aplicação. Somente isso. Vou dar um Enter. Ele vai fazer a configuração da aplicação para mim, já vai criar tudo isso para mim. Bem, nesse momento aqui não precisa se preocupar com as coisas perguntar, vou seguir com vocês aqui qual que é o passo a passo, depois eu vou explicar numa próxima aula o que significa cada opção dessa daqui que está acontecendo. Eu vou dar não nesse momento. Ele vai perguntar para mim se eu quero usar o Angular Host. Lembra na aula anterior que eu falei do roteamento, que faz toda a parte de configuração e navegação do seu sistema. Nesse momento eu vou colocar não também, que a gente não vai colocar o router nesse momento. Aqui ele vai perguntar qual é a estilização que eu vou utilizar padrão dentro da minha aplicação de CSS. Tem o CSS, tem as outras opções SCSS, Sass, Less, Stylus aí. E nós iremos utilizar o CSS padrão nesse momento, tá? Aqui ele já vai começar a fazer toda a instalação. Bom, agora para a gente fazer os próximos comandos, como vocês viram lá, o próximo comando que eu dou um cd mydream app, que é o nome que eles dão de sugestão aqui para você, e depois eu rodo a aplicação. Então o que eu vou fazer? Vou dar um cd, mas se eu digitar MY da tab, ele já escreve para mim, já autocomplete ali para ele já estar selecionando. Coloquei ng server, que é um comando do Angular CLI para eu fazer rodar a aplicação. Nesse momento ele vai fazer toda a compilação e vamos ver como que a aplicação ficou. Bom, nesse momento ele fez toda a compilação, já o Angular, já fez toda a configuração para mim. E reparem aqui que ele já separou todos os arquivos necessários, que é onde foi criado toda a minha aplicação, com todo o seu tamanho, tudo que foi feito, os nomes dele. E preste bem atenção uma coisa, o Angular por padrão, quando eu dou um ng server, ele já fala que vai rodar na porta 4200 que está aqui no navegador. Se eu segurar Ctrl e clicar aqui, ele vai abrir para mim a janela. E aqui nós temos a primeira aplicação já rodando. Isso daqui já é a aplicação que você já criou lá naquele exemplo que eu dei ali para vocês. Bem, interessante vocês entenderem o seguinte, porque na próxima aula nós iremos colocar agora para vocês uma criação do Hello World. Então fique atento no terceiro episódio, onde eu vou estar depois explicando como que é a configuração de cada arquivo, o que gerou ali para você, porque eu não entrei na pasta, já fui diretamente para vocês verem o que eu preciso para deixar o meu ambiente de desenvolvimento já pronto. E obviamente já rodou a primeira aplicação e você viu aqui fazendo. Mas nós iremos agora para um Hello World, então te vejo na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.